Fala pessoal, nesse vídeo dando continuidade à nossa aula de nosso curso de lógica computacional, a gente já viu nos vídeos anteriores os nossos conectores, a gente já viu como criar fórmulas, como atribuir valores a essa fórmula, e agora, quando a gente atribui um valor a uma fórmula, a gente precisa especificar para cada proposição um valor específico. Mas a fórmula ela pode ter um comportamento diferenciado dependendo da mudança dessas proposições. Então, para isso, a gente vai aprender a tabela verdade, que é uma das formas que a gente vai aprender de descobrir todas as saídas possíveis que aquela fórmula vai nos apresentar. Então, já começando da mesma forma que a gente já fez nos vídeos anteriores, a gente tem uma fórmula específica e a gente precisa não agora definir quais são os valores, para aquela fórmula específica, né, para aquelas proposições específicas, mas pegar todos os valores possíveis para essa fórmula. Então, uma forma da gente fazer isso, a gente lista todas as nossas proposições, faz a montagem de todas as possibilidades possíveis que a gente tem para elas, e a gente vai fazendo da mesma forma que a gente descobriu linha a linha, agora a gente vai fazer essa descoberta pegando pedaços da fórmula até a gente chegar a uma fórmula completa. Vejam só como a gente vai fazer. Então, se a gente tem o PO exclusivo, que a gente já sabe, né, que F e F dá F, né, coisas diferentes vão dar verdadeiro, ou números ímpares de verdade vão dar verdade, qualquer outra coisa vai dar falso. Então, a gente montou essa primeira e a gente parte para negar logo essa fórmula, esse lado esquerdo da nossa fórmula. Então, se eu tenho ali P ou exclusivo Q, eu só faço a negação, então eu vou inverter. Onde está verdade vira falso, onde está falso vira verdade. Agora a gente vai pegar aqui e vamos criar o não P, porque a gente vai precisar esse não P aqui. Então a gente coloca todas as possibilidades para a gente não se perder na fórmula, já que algumas fórmulas podem ser um pouquinho maiores. Então, se eu tenho P, basta que eu inverta o P. Verdade, verdade, falso, falso. Percebam que o meu P lá é falso, verdade, falso, verdade, verdade, falso, verdade, falso. Feito isso, agora a gente já consegue fazer o não P ou exclusivo Q. Então, a gente tem o não P valendo verdade e o Q valendo falso. Então, como eles são diferentes da verdade, no segundo, percebam que os dois são verdade. Então, a saída é falso. Depois, os dois são iguais, né? Os dois são falsos, então também é falso. E no final é diferente, sai uma verdade. Percebam que a quantidade de números ímpares de verdade também se aplica aqui, mesmo que a gente não esteja próximo um do outro. Isso não importa para a gente onde vai cair na posição da nossa tabela. Sempre importante que a gente veja os detalhes, no caso do ou exclusivo, não importa também a ordem que apareça na nossa fórmula. E agora a gente precisa negar tudo isso que a gente encontrou, porque percebam que tem uma negação. Isso é uma fórmula que o resultado, a saída dela, está toda negada. Então, a gente, onde tem verdade, vira falso, onde tem falso, vira verdade, onde tem verdade, vira falso. Pronto, fizemos todas as nossas possibilidades, com exceção da fórmula como um todo. Então, basta que a gente faça V e F da F, F e V da F, F e V da F, e V e F também da F. Então, percebam que independente dos valores que eu utilize, que eu crie, que eu adicione nas minhas proposições, o resultado dessa fórmula sempre vai ser falso. E a tabela verdade nos ajuda a ver um comportamento desse tipo. Vamos pegar agora um exemplo com 3 proposições onde eu tenho P, Q e R. Percebam que agora o E e o O são portas binárias e eu tenho 3 proposições, então, como é binário 2 elevado a 3, né, porque eu tenho possibilidade de verdade e falso, então é binário. 2 elevado a 3 possibilidades vão me dar uma combinação de 8 linhas, 8 combinações, utilizando essas 3 proposições P, Q e R. Então, eu vou ter F, 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 V, e assim por diante até chegar V, V, V e V. Então, eu preciso fazer o Q ou R, percebam que eu já tenho os valores, não tem nenhuma complexidade nisso, basta que eu faça o ou entre essas duas. Então, F ou F, o F prevalece, né? Prevalece sempre o maior entre os dois, né? Ou prevalece a verdade, caso essa exista. Então, percebam que aqui verdade, verdade, aqui tem verdade, aqui
Agora, quando eu tenho falso e falso, eu vou ter falso. Quando eu tenho falso e verdadeiro, eu vou ter o verdadeiro. Quando eu tiver verdadeiro e falso, eu vou ter o verdadeiro. E quando eu tiver verdadeiro e verdadeiro, eu vou ter uma verdade como uma saída. Agora, basta que a gente faça o P e essa fórmula que a gente fez, o Q ou o R. Então, a gente vai ver que F e F dá falso, e o E sempre vai pegar onde tem a falso. Então, eu tenho o P é falso aqui, o P é falso aqui, o P é falso aqui, o P é falso aqui. A gente nem precisa olhar para o Q ou R, porque mesmo o Q ou R sendo verdade, o P é falso e o E sempre vai pegar e prevalecer o falso. E percebam que agora eu vou ter uma verdade e uma falsidade que também vai dar falso. E apesar do P ser verdade, o Q ou R é falso. E agora os dois são verdades e o E só prevalece quando eu tenho verdade nos dois casos. Pronto, fizemos mais um exemplo. Vamos fazer outro exemplo para a gente treinar bastante, agora com duas proposições, P ou Q implica em P. Então, eu tenho aqui P ou Q, então vai dar falso, porque o P sempre vai pegar o valor maior, né, entre os dois, então não tem nenhuma verdade, se mantém o falso. Entre F e V vai dar verdade. Entre V e F dá verdade também, independente, né? Se eu tenho duas verdades, a verdade no O prevalece. E agora eu tenho que isso precisa implicar em P. Percebam agora que a ordem que está ocorrendo na minha tabela verdade importa sim para o resultado final da nossa fórmula, porque a implicação depende muito do valor de entrada, no valor, primeiro valor que a gente tem. Então, dependendo do que você tenha do lado esquerdo, influencia no lado direito, e vocês podem ver, e se vocês relembrarem, quando eu tenho alguma coisa verdade, essa coisa se torna falso, depois eu tenho uma falsidade. Então, dependendo de como eu interpretar isso na implicação dos lados que eu estiver fazendo esse entendimento, pode ser que os valores deem errado. Então, quando eu tiver umas situações assim, a gente precisa tomar cuidado. Então, percebam que F implica em F, a gente tem uma verdade. Um V implica em F, a gente tem uma falsidade. O V implica em V, a gente tem uma verdade. E o V implica em V, a gente também tem uma verdade. Percebam que eu estou pegando P, ok, implica em P. Então, eu estou pegando essa segunda coluna, a chorar em vermelho, implicando com o P, que é a nossa primeira em vermelho, e não na ordem que acontece.